Seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que responde a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael e bem, eu imagino que você já deve estar sentindo falta de um notebook gamer realmente brabo aqui no canal. Então, que tal a gente dar um visu no desempenho da RTX 5050? Hoje nesse vídeo nós vamos tentar responder se vale a pena ou não vale a pena comprar o Avel Ion A70. Com processador Intel Core Ultra 7 e 32 GB de memória RAM. Será que rola Fortnite no máximo? Será? Mesmo que este modelo seja o mais barato do Brasil com RTX 5050, ainda assim custa mais do que muitos podem pagar. Será que vale o investimento? Nesse primeiro vídeo de análise da máquina, nós vamos ver os pontos positivos, negativos e de atenção, recomendações de uso, e também a concorrência e preços. Tudo o que você precisa saber para decidir se compra ou não este danadinho aqui está nesse vídeo. Então, vem comigo! Para quem está caindo de paraquedas no universo dos notebooks gamer, vale a pena a gente contextualizar sobre a marca Avel. A Avel, galera, é uma marca brasileira, começa aí, né, uma coisa boa, e ela está há mais de 20 anos no mercado. Não está começando agora, não. Ela trabalha com notebooks para jogos, então notebooks gamers, e também notebooks para uso profissional. E ela usa o esquema de bare bones para isso. Tá, mas e o que são esses bare bones? Os bare bones, eles são como se fossem notebooks pré-fabricados. Eles são feitos na China, com a estrutura básica para o notebook, vem para o Brasil e aqui a Avel termina de montar o notebook. Adiciona memória RAM, SSD e tudo mais. E colocam à venda, com o nome Avel estampado daí. Muita gente tem um certo preconceito quando a gente fala que alguma coisa foi fabricada na China. Mas convenhamos, né, galera? Eles evoluíram muito nos últimos anos. Além do fato de que as fabricantes desses bare bones, as empresas que fabricam estes bare bones, têm parcerias com empresas gigantescas, como por exemplo Intel e Nvidia. E eu não tô sendo patrocinado para falar isso aqui para você, não. Queria que fosse, mas não é. Esse notebook é emprestado mesmo. Então beleza, a gente já sabe que o fato de vir da China não é negativo. O fato de ser bare bone tá suave. Então no que você precisa prestar atenção para ter certeza que você vai acertar na compra se decidir comprar esse danadinho aqui? Bom, primeiro de tudo, as características do notebook. E sobre isso, a gente vai fazer um panorama geral aqui nesse vídeo mostrando as principais delas. Então, a melhor forma de a gente realmente começar a explorar o Avel Ion A70 é conhecer os seus pontos positivos, negativos e de atenção. A primeira coisa que chama atenção é a construção. Toda em metal, com um visual bem moderno e discreto, quase não dá para dizer que é uma máquina gamer. Este Avel Ion A70 é menor e mais leve que um Dell Alienware Aurora, veja só. A tela também é um show à parte, com 180 Hz de taxa de atualização, sem distorções de cores e com 100% de sRGB, colocando junto tudo que um gamer competitivo ou um profissional que trabalha com imagens precisa. O teclado iluminado em RGB é full size e tem uma sensação tátil bem bacana, além de ser bem silencioso também. Um outro detalhe bem positivo aqui, galera, são as portas traseiras. Ele tem duas conexões HDMI, algo que é bem raro, uma conexão USB-C Thunderbolt 4 com saída de vídeo e uma mini DisplayPort. Nas laterais tem outra conexão USB-C com vídeo e até mesmo leitor de cartões SD. Realmente completaço. Ou seja, são possíveis nada menos que 5 saídas de vídeo nesse notebook aqui. Imagina o setup. Para abrir a tampa inferior do notebook é bem tranquilo. A memória RAM DDR5 funciona em quad channel e tem 2 slots M2 para SSDs. A placa de vídeo dedicada à RTX 5050 chega até 115 watts de DGP, através do Dynamic Boost 2.0. Isso é mais que os 100 watts originais dessa GPU. Agora, resta saber se vai chegar ao potencial máximo ou se esquenta muito, né? Por isso é importante que você confira também o nosso segundo vídeo de análise sobre este carinha aqui, onde a gente aborda aspectos de desempenho, como testes em games, bateria, temperaturas, desempenho do sistema de resfriamento, que é muito importante nesse notebook aqui, e muito mais. Esse segundo vídeo de análise desse notebook aqui já vai ao ar amanhã.
Então, já veja aqui na descrição ou no comentário fixado se já não tem um link que te leva até ele. Esse vídeo de análise de compra que você está assistindo agora e o segundo vídeo de desempenho se completam. Agora, de negativo nesse notebook aqui. Hora de meter o pau. O principal ponto aqui é a interpretação do termo de garantia. Porque tem um trecho ali que diz que a garantia será invalidada se você abrir o notebook e fizer alterações nas características de fábrica. Só que, falando diretamente com o suporte da Avel, eles falaram pra gente que não tem problema de você trocar o SSD ou fazer upgrade de memória RAM. Então, fica meio confuso, né? Não chega a ser um defeito grave, né? Mas é um ponto que exige atenção. E de repente, uma conversa prévia ali com o fabricante, né? Pra garantir a garantia. E o sistema de som é super básico, hein? Talvez para uma máquina desse valor, podiam ter oferecido um conjunto de áudio com um volume melhor ou mais presença de graves. Agora, alguns pontos de atenção. A primeira coisa que chamou a atenção da nossa equipe aqui foi o touchpad, que tem uma leve flexibilidade, mas tem uma película de vidro chamada de Glass-like com um toque bem bacana. E os cliques mecânicos, além de leves, funcionam muito bem em quase toda a área do touchpad. Só aqui na parte de cima, como é comum em todos os notebooks quase, fica um pouquinho ruim para pressionar. E mais um ponto de atenção aqui, eu digo atenção porque não é nem bom e nem ruim, depende da interpretação de cada pessoa, né? É o processador que foi escolhido para essa máquina, o Intel Core Ultra 7. Bem, é um processador muito bom, eficiente, econômico, mas ele não é tão potente quanto os clássicos processadores de final HX. E isso faz uma certa diferença. Por que eles decidiram por isso? Porque ele é um notebook fino, ele é um notebook que não tem um resfriamento de um notebook gamer parrudo. Então, nesse caso, garantir que ele não vá sobreaquecer é também um ponto muito importante. E esse processador ele foi criado para esse propósito, para que ele ofereça desempenho com eficiência energética e menos aquecimento. A gente vai explicar melhor sobre isso no segundo vídeo, que é sobre desempenho. E aqui é o melhor momento para a gente conferir as recomendações de uso do Avel Ion A70. Para quais usos ele é destinado? Para quais usuários? Esta é a página desse modelo no nosso site. Como você pode ver, nas recomendações de uso está quase tudo 100% ótimo, com exceção de edição de vídeos, arquitetura e jogos pesados. Não entenda mal, tá tudo verdinho, só que não atingiu a nota máxima em alguns pontos. Por quê? Porque existem placas de vídeo mais potentes que essa, como a RTX de final 60 ou 70. Mas aí os preços também vão lá em cima, né? Nesse notebook aqui você vai conseguir editar vídeos tranquilamente, inclusive na resolução 4K, vai poder fazer outras criações de gráficos, mexer com inteligência artificial tranquilamente, né? Criar conteúdos, editar vídeos também feitos por inteligência artificial. Você vai poder renderizar não só esses vídeos, mas também projetos em 3D com uma certa velocidade e eficiência. Então ele vai ser muito útil para arquitetura, engenharia, criação de conteúdos, né? Então realmente é um notebook que foi pensado para uso profissional. Por isso que ele tem um desempenho bom, ele tem uma potência, mas ao mesmo tempo ele não é visualmente agressivo como os notebooks gamers tradicionais. E então, considerando esse tipo de notebook, com um visual mais profissional e potência de gamer, qual seria a concorrência para esse notebook? E também os preços. Bem, na hora de fazer um embate direto apenas entre modelos com a RTX 5050, vemos que ainda chegaram pouquíssimas opções com esta GPU aqui no Brasil. E nesse ponto, o Avel ganha de outras de lavada, se a gente considerar o preço e o conjunto oferecido. Agora, falando sobre os modelos com RTX 4050, aí sim a gente passa a ter um pouquinho mais de possibilidades. Mas tem poucos modelos de bom custo-benefício, viu? Ou são aqueles super populares, de acabamento mais simples e que podem ter travas de desempenho, ou são aqueles muito caros, que não compensam. Nesse ponto, esse Avel Ion A70 fica sem uma concorrência totalmente direta, porque nenhuma outra fabricante entrega corpo e metal, tela boa e RTX 5050 por esse preço. Agora sim, a gente sabe que é muito difícil você ficar por dentro das promoções, ofertas, cupons, concorrências e tudo mais,
porque a nossa vida é muito corrida, né, galera? É difícil você tirar um tempo ali para você pesquisar tantas opções que estão disponíveis hoje na internet. A chance de você errar na compra ou cair num golpe é muito grande. Então o que a gente fez para solucionar isso, além de ter ferramentas como o monitor de ofertas que eu usei para explicar a concorrência para você? A gente também criou os grupos no WhatsApp e no Telegram, que são gratuitos. Todos os dias a gente envia nestes grupos as melhores ofertas, promoções e cupons que estão rolando por aí no mercado nacional. Clica nos links de convite que vão estar aqui no primeiro comentário do vídeo ou na descrição, faça parte dos grupos e não perca nenhuma promoção. Agora a nossa conclusão. Vale a pena comprar o Avel Ion A70 ou não? Vamos olhar então para o mercado nacional. Temos um notebook compacto, de metal, com hardware potente, atualizado e preço dentro das expectativas. A gente viu aqui poucos defeitos e muita coisa boa. Não é o notebook gamer mais potente do mercado, mas ele é um dos mais equilibrados para quem busca um notebook com uma RTX de nova geração, né, uma 5050, que é uma delícia, que busca também um notebook com acabamento de metal, um design mais elegante, mais profissional, e que busca não gastar tanto, né? Busca dar uma poupada ali e tá evitando pagar um preço excessivo em uma 5060 ou 5070. E agora me diz você compraria? Não compraria? Por quê? No próximo vídeo, que é sobre análise de desempenho, então esse primeiro vídeo aqui é análise de compra, no segundo vídeo, análise de desempenho, a gente vai falar mais sobre a qualidade da tela, do teclado, do touchpad, da webcam e do áudio, e vamos também testar o desempenho da parte interna do notebook. Vamos testar o desempenho dele em jogos, que é uma parte muito importante. Vamos testar o desempenho da bateria, que também é algo crucial nesse tipo de notebook especificamente. E vamos testar também um outro ponto que é determinante: o sistema de resfriamento. Para que você não perca essa segunda parte, é muito importante que você seja inscrito no canal e que tenha ativado o sino. Assim, o YouTube vai te contar toda vez que a gente postar novidades aqui pra você. Se você curtiu esse vídeo aqui especificamente, já desce o like aí, deixa o seu gostei para manifestar isso e fortalecer o nosso trabalho. Eu e o Avel Ion A70 vamos ficando por aqui, mas a gente volta para o segundo vídeo. Aquele abração, boas compras e até lá!